Olá, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. Bom, já estamos aí na nossa aula de número 9. Estamos falando de eletrostática, já falamos da carga, processos de eletrização, também já falamos aí de modelos atômicos, já falamos da lei de Coulomb que rege lá a força elétrica ou eletrostática, certo? E hoje nós vamos continuar falando aí de eletrostática. Lembra que nós comentamos em aula que a interação entre campos gera uma força? A força ela vai ser sempre em pares, é um par de ação e reação, atua em corpos diferentes, e eu falei para vocês que essa interação é graças a essa região do espaço em que as cargas estão interagindo entre si. E essa região eu falei para vocês que é o campo. Então falamos um pouquinho de campo elétrico, mas nós não vimos a definição. Mas hoje nós vamos ver a definição. Então nossa aula de hoje é sobre campo elétrico, fechou? Se liga lá, olha só. Então, nós vamos falar aí de campo elétrico, vou ficar aqui no cantinho com vocês, como sempre, tá? Então, nós vamos falar aí de campo elétrico criado por uma carga pontual e também vamos falar de campo elétrico criado no interior de um condutor, ok? Então, nós vamos começar a falar de campo e vocês vão ver a definição do campo e também as características desse campo da mesma forma que nós vimos aí o de força elétrica. Fechado? Então, vamos falar um pouquinho de história? Bom, já falamos dele aqui, deixa eu voltar um pouquinho, que é Tales de Mileto, né? Vamos falar um pouquinho hoje também. E pessoal, olha só, os estudos a respeito da eletricidade estática, certo? Lembrando que a gente tem eletricidade estática e tem eletricidade dinâmica. A estática é quando as cargas estão em movimentos desordenados. A dinâmica, que é a eletrodinâmica, é quando as cargas estão em movimentos orientados, que é a nossa corrente elétrica. Então, estamos falando de eletricidade estática. Fechado? Pessoal, a eletricidade estática, criadora dos campos elétricos, remontam ao filósofo aí Tales de Mileto, certo? Lá no século 6 a.C. Bom, o filósofo Tales de Mileto, né, estudioso também da natureza, aí, descreveu fenômenos que consistem em uma barra de âmbar. Nós falamos isso lá na primeira aula, o professor Décio e eu falamos lá das primeiras experiências relacionadas à questão da eletrização estática. Então você tinha aí o âmbar atritado com a lã, por exemplo, né? Começava a atrair pequenos pedacinhos de palha e outros objetos. Nós falamos isso em aula, correto? E aqui, olha só, também atritada com pele de coelho ou com pele de qualquer outro animal. Então nós vimos que quando você atrita dois objetos, ou seja, processo de eletrização por atrito, um desses objetos vai ficar aí com excesso de elétrons e o outro vai ficar com falta de elétrons, certo? E nós vimos que pela série triboelétrica vai mostrar os materiais que vão ficar com excesso e os materiais que vão ficar com falta, ok? Pessoal, então o que acontece aí? Nós temos a interação. Essa interação é chamada de força. E essa interação é justamente dado que é essa região que fica em torno do material que está eletrizado. Ó, outro exemplo aí. Pente no cabelo. Você pega aquele pente plástico e você fica passando lá. Aí você pensa assim, poxa, em vez do meu cabelo descer, tá ficando arrupiado, né, gente? Arrepiado. O que está acontecendo? Você está passando aqui, ó, você está atritando. Atrita. Então você está carregando tanto o cabelo quanto o pente, certo? O cabelo e o pente vão ficar eletrizados, eletricidade estática. Um vai ficar com excesso e o outro com falta de elétrons, ok? Então, pessoal, no cotidiano é o mesmo que pentear os cabelos, como eu falei para vocês, com pente de plástico. Então, olha só, você tem que lembrar o seguinte, tanto o cabelo quanto o pente, eles estão eletricamente neutros, certo? Tem uma igual quantidade de prótons e de elétrons lá. Quando você atrita, tu tem a passagem, a troca dessas cargas. Então, os elétrons, eles vão escoar de um material para o outro e ambos vão ficar eletricamente eletrizados. Um positivamente por falta de elétrons e o outro negativamente por excesso de elétrons, certo? E quando você aproxima esse corpo eletrizado de um outro material, a gente vai ter uma interação, tá bom? Entendido isso?
Bom, pessoal, olha só, continuando aqui, a explicação da força elétrica entre partículas através aí da existência de um campo, que nós falamos isso também na aula 7, vem desde a época que foi desenvolvida a teoria da gravitação universal. Lembra que nós conversamos que a interação elétrica é muito mais forte que a interação gravitacional. Mas naquela época, quando Newton escreveu a lei da gravitação universal, não se tinha domínio ainda da matéria, do que compunhava lá o átomo, então não se sabia dessa interação elétrica, mas ele fez as investigações e da gravitacional ele conseguiu estabelecer que essa interação gravitacional é devido ao campo gravitacional criado aí por corpos muito massivos. Então você pega essa ideia e traz aqui para a eletricidade, que nós já falamos isso, certo? A dificuldade em aceitar que uma partícula possa afetar outra partícula distante sem existir nenhum contato entre eles foi ultrapassada na física clássica como um conceito aí de campo de força, pessoal, como está escrito aqui, ou seja, é o campo da força, né? É o campo onde existe a interação. E a interação na física é chamada o quê? De força. Belezinha? Entendido isso? Tá? Vamos continuar aqui então, ó. No caso, pessoal, da força elétrica ou força eletrostática, o campo mediador que transmite a força eletrostática foi denominado por éter, tá? Quando a gente vai estudar lá a história da física e outras coisas dentro da história da física, essas explicações que nós temos hoje em dia, é claro que naquela época não eram tão óbvias, certo? Então, o que os cientistas faziam? Eles estudavam e eles denominavam aí as substâncias por certos nomes. Então, o éter, por exemplo, ele é um meio ideal que foi criado aí, né? A gente estuda também, quando estuda aí a propagação da luz, velocidade e tudo mais, onde é que a luz está se propagando, né? Então, esse nome aqui, ele também é conhecido. Então, o éter, ele é um meio ideal aí para a gente poder fazer o nosso estudo. Fechado? A luz seria uma onda que se propaga nesse éter luminífero, certo? Lá no século XIX, jovens, foram realizadas inúmeras experiências para detectar a presença do éter, mas sem nenhum sucesso, né? Então o éter, ele tinha uma teoria aí, mas ele não tinha a questão da experimentação para provar. Então ele era uma teoria e não uma lei. Fechado? Entendido isso? Então, se você for pegar a história, né? Se você for pegar a história, aí tem várias e várias explicações que foram dadas por cientistas e tudo mais, até para poder explicar essa questão da velocidade da luz nesse meio e também essa interação entre as cargas, né? Como é que uma carga consegue interferir em outra carga sem o contato, né? Que seria essa força aí de ação à distância. Então, muitos nomes foram dados para isso e o éter é um desses nomes. Belezinha? Fechado? Bom, jovens, olha só, continuando, vamos ver o que está escrito aqui lá no fim do século, né? O século anterior que foi colocado aqui no slide. Então, lá no fim do século XIX, chegou-se à conclusão de que não existia esse tal éter. Experimentalmente não conseguiu provar, então, né? Ele não existe, tá certo? No entanto, o campo elétrico tem existência física. No sentido, pessoal, se liga aqui, ó, no sentido de que transporta energia e que pode substituir até após desaparecer as cargas que o produzem. Então, esse campo também está relacionado o quê? Com energia. Então, tu tem o campo, certo? Que é essa região que fica em volta da carga. Aí você tem uma aproximação, certo? Que não precisa ser o contato. Aí você tem uma força de interação à distância, por isso que a gente fala que é força de campo, e isso também está relacionado com uma energia potencial elétrica, tá? Dessa carga aí que tem um certo potencial que nós vamos estudar, né? Então a carga, vamos dizer assim, ela tem um potencial para a questão da energia. Se tem um potencial, tem um campo relacionado e o campo está ligado também a algo que interage com outras coisas, com outros campos, tá certo? E essa interação é a força, tá? Então, nós temos aqui, olha só, na física quântica, a interação elétrica é explicada como uma troca de partículas mediadoras da força, que são as mesmas partículas da luz ou os fotões, né? Fotões que seriam os fótons, né, gente? Que é a teoria fotoelétrica da luz aí, tá certo?
que a gente tratou naquela nossa aula de mecânica quântica, a introdução, tá bom? Lembra lá quando a partícula ela vai para o nível, certo? Ela ganha energia, quando ela perde, ela volta para o mesmo nível e solta um fóton. Não é isso? Então, essa é a nossa teoria fotoelétrica aí, tá, pessoal? Então, a gente tem a interação elétrica, é explicada justamente por troca de partícula, fechado? Isso na mecânica quântica, como nós falamos também. Fechou? Pessoal, olha só, cada carga lança alguns fotões que são absorvidos pela outra carga. Então, esses fotões, que essa partícula aí, vamos dizer, ser de luz, é absorvida pelo outro, certo? Que também está relacionada à questão aí da energia. Então, uma carga lançou, a outra absorve e assim elas estão o quê? Interagindo. Fechou? No entanto, nesta aula, a gente vai falar aí sobre a teoria clássica do campo, tá? Então, a gente vai ficar na teoria clássica e vamos relacionar com a lei de Coulomb, que nós vimos aí nas duas aulas anteriores. Fechado? Onde o campo é como um fluido invisível que arrasta as cargas elétricas. Professora, eu vou ver um campo? Né? Um campo, você vai ver só um campo de futebol, né? Um campo lá da quadra de vôlei, certo? Mas o campo da carga, gente, você não vai ver. Mas é claro, assim, que tem algumas experiências que você pode trabalhar, né? Por exemplo, se você pegar uma folha de papel sulfite, você colocar um ímã embaixo e se você tiver pó de ferro, que são aquelas limalhas, e você colocar em cima, você vai conseguir ver o formato do campo magnético, por exemplo, que é gerado o quê? Por aquele ímã, tá? Da carga elétrica, a gente consegue mais ou menos ver o formato. Você não vai ver o campo, mas você vai ver o formato. Tem aí uns aparatos de laboratório, certo? Na universidade, em centros que fazem pesquisas, que tem como ver isso. E é por isso que quando a gente desenha o modelo de como seria o campo, é dado justamente a esses aparatos experimentais que foram utilizados para a gente tentar ver o formato desse campo e como ele pode interagir com outra carga. Fechadinho? Entendido isso? Então, pessoal, vamos primeiro trabalhar aí o conceito. Bom, a gente já falou um pouco do conceito do campo, a gente vai dar aqui uma aprofundada nesse conceito desse campo, fechado? Então, vamos lá, olha só. Podemos chamar de campo elétrico toda a região, olha só, não falei para vocês, o espaço, então a gente pode colocar como região também, que uma carga geradora, certo? Que é aquela carga pontual, é a carga que vai gerar o campo, tá? Você pode chamar ela de carga 1, que é a Q1, possa influenciar em todos os pontos estabelecidos do espaço, certo? Então, tu tem uma carga, essa carga ela vai criar uma região em volta dela, certo? E para a gente saber até onde vai a influência dessa região, você vai colocar uma outra carga, certo? Experimentalmente dá para fazer isso. Você colocando uma outra carga, você vai ver como essa carga se comporta. Então, você vai conseguir ver a influência dessa carga geradora. Então, essa influência, gente, é justamente o campo que é gerado por ela. E quando uma outra carga é colocada e você consegue ver essa interação, aí nasce a força elétrica entre essas cargas. Então, tu tem uma região que é gerada aí por uma carga influenciadora, que gera campo, certo? E ela vai influenciar em outros meios, ou seja, outras cargas ou algo que interage com aquele campo. Fechadinho? Então, a gente vai trabalhar o conceito mais simples dessa forma aí, tá? E aqui, pessoal, olha só, pontos estabelecidos, como a gente colocou no espaço aí, e uma carga de prova, de intensidade que essa carga de prova é justamente, por que ela tem esse nome, carga de prova? Será que ela fez uma prova, né? É quase isso, pessoal. A carga de prova é para provar que existe um campo, certo? Então, tu tem uma carga geradora. Tá, tem uma carga geradora. Como é que eu vou saber que tem um campo, experimentalmente falando? Eu pego uma outra carga menor e coloco ali perto daquela região do espaço. Se eu tiver interação dessa carga com o campo, se o campo existir, então essa interação é força, quer dizer então que essa carga de prova está provando que a carga geradora, que a carga pontual está gerando um campo. Entenderam mais ou menos? É isso daí, tá? Vocês entenderam. Pessoal, então continuando, olha só. E aqui, como eu falei para vocês, ela fica sujeita então a uma força de interação, ou atração ou repulsão, diferente da força gravitacional, que ela somente é o quê? Ó,
atrativa, certo? A elétrica ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Fechou? Então essa carga ela vai interagir com esse campo da carga geradora aqui. Essa interação pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos sinais, né, pessoal? Dessas cargas aí que nós estamos trabalhando. Fechado? Entendido isso? E aqui só tem um desenhozinho para demonstrar, ó, tá aqui a nossa carga geradora e aqui é toda a região de influência dela, ou seja, se eu colocar aqui uma carga em qualquer ponto dessa região, a gente vai ter que essa carga de prova vai interagir com esse campo, certo? Aí fica uma perguntinha, pessoal, que nós vamos responder conforme a nossa aula. Se eu coloco uma carga de prova, vocês acham que a intensidade da interação vai ser maior quando eu coloco aqui mais na bordinha ou vai ser maior quando eu coloco mais perto? O que vocês acham? Vão pensando aí, tá? Que quando a gente colocar a definição de campo, vocês vão conseguir visualizar a resposta, belezinha? Ó, vamos continuar aqui então, pessoal. Tá vendo aqui a carga de prova? Ó, tá bem aqui no cantinho, tá vendo? Então, pessoal, a carga de prova, que é para provar que o campo está sendo gerado por uma carga geradora, aqui para o nosso estudo de campo elétrico é definida, olha só, vamos ver a definição dela, como um corpo pontual de carga elétrica conhecida, com valor de uma carga desprezível para não interferir, certo, no campo que é gerado aqui pela geradora, tá? Mas também para sofrer influência. Então tem que ser uma carga com valor conhecido, que não vai interferir nesse campo aqui, mas que também não seja desprezível ao ponto de não mostrar que esse campo existe. Fechadinho? Entendido isso, pessoal? Ok. Sendo então utilizada para detectar a existência do campo elétrico, como eu falei para vocês, e assim o cálculo da sua intensidade. Certo? Então, nós podemos calcular a intensidade desse campo aí. Então, nós temos aqui a carga geradora de campo, que gera uma região aqui em torno do espaço. Aí a gente pega uma carga de prova, que não seja um valor tão grande para não interferir, mas não tão desprezível para que ela não consiga interagir, ela tem que interagir, certo? Então, é por isso que ela tem um valor conhecido. Detectou esse campo, agora eu vou calcular. Ó, lembra da pergunta, o campo vai ser mais intenso aqui ou será que ele vai ser, a interação vai ser mais intensa aqui ou aqui? Já estão começando a pegar aí o que vai acontecer, né? Então, através do cálculo, nós vamos conseguir também responder isso daí, tá, pessoal? Para fazer o cálculo, a gente vai fazer uma comparação em relação à gravitação aqui. Fechado? Olha só, pessoal, assim como a Terra tem um campo gravitacional, uma carga, Qzão, que é aqui pontual, também tem um campo que pode influenciar as cargas de prova nele colocadas. Foi isso que a gente falou anteriormente. Fechou? E usando uma analogia, podemos encontrar o seguinte, olha só, lembra lá, aqui, ó, lá do primeiro ano, aqui a força-peso, né? A força-peso é um tipo de força de interação, é justamente a interação nossa com o campo gravitacional da Terra, né? A brincadeira, a gravidade puxa tudo para baixo, não é? E a força com que ela faz isso é P igual a mg. Então, a força-peso é uma força de interação dos corpos que estão na superfície da Terra com o campo. Belezinha? Bom, o que acontece? Se você isolar o valor de g, que é a aceleração da gravidade, ou seja, mostra o quão rápido os corpos são acelerados para baixo, a gente vai dividir a força de interação por quem? Pela massa, não é isso? Então, g vai ficar o quê? Olha aí, ó, P sobre m. Tá? Essa seria o que? A nossa aceleração, a força de interação dividido pela massa. Belezinha? Então, ó, a aceleração, força de interação dividido pela massa aí você conseguiria descobrir, ok? Dessa forma, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, assim como para a intensidade do campo gravitacional, a intensidade do campo elétrico, que vamos chamar campo elétrico de E, tá bom? É definido como quociente, né? O quociente é uma divisão, que é a mesma coisa de uma razão, tá? Então, quociente, razão e divisão são as mesmas coisas. Então, o nosso campo ele vai ser o quê? A divisão entre a força de interação das cargas, dividido o quê? Pela carga de prova. Lembra que eu falei para vocês que a carga de prova ela tem que ter um valor conhecido e que através disso a gente pode calcular o valor do campo? É isso aqui que eu quis dizer. Por quê? Se eu tenho a força de interação dessa carga
de prova colocado na região desse campo que é gerado pela carga geradora, e eu pegar essa força de interação e dividir pelo valor dessa carga conhecido, eu posso encontrar justamente o campo elétrico que é criado por essa carga Qzão, que é a nossa carga o quê? Geradora, tá? Então, é a primeira forma de encontrar, gente, é essa daqui. Tem outras? Tem outra forma de encontrar. Essa outra forma de encontrar é quando a gente relaciona o quê? A força de interação, certo? Com o que nós colocamos aqui. Belezinha? Ó, aqui é a força de interação. E aqui é o quê? O valor da carga. E aqui é o campo. Pessoal, vocês lembram qual é a força de interação? Ah, professora, a força de interação foi aquela que nós vimos lá na aula 7 e também na aula 8, que é a lei de Coulomb. Exatamente. Vocês lembram da lei de Coulomb? O que que me fala a lei de Coulomb? Nós temos a constante eletrostática do meio, a carga Qzão, que é a carga que gera campo, a carga de prova, que é a segunda carga, dividido o quê? Pelo quadrado da distância. E se eu, pessoal, substituir essa formulazinha aqui no lugar da força, como é que a gente fica? Bom, a gente vai ficar, olha só, deixa eu mostrar para vocês, da seguinte maneira, ó, substituímos, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Se você fizer isso, você vai simplificar a carga de prova. E nesta outra formulazinha aqui, bonitinha, mostrada, nós podemos fazer o quê? Fazer relação do campo elétrico com a força, utilizando o valor da carga geradora de campo. Olha só, pessoal, então eu posso calcular por aqui e eu posso calcular por aqui. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês? O que eu disse para vocês? Esse campo, ele influencia mais quando eu coloco a carga de prova. Essa interação, ela é maior quanto mais afastado ou quanto mais próximo? Ah, professora, mais próximo, porque você falou que a interação, né, que a força é quando está mais próxima. E o campo, pessoal? O campo, o poder que o campo tem de influenciar uma carga de prova é quando você coloca mais perto da carga geradora ou mais afastado da carga geradora? Mais afastado, né? Exatamente, a gente pode ver por aqui. Da mesma forma que a força de interação, ela cai com o quadrado da distância, o campo também, vocês podem ver que ele também vai cair com o quadrado da distância. Ou seja, a gente também pode calcular, pessoal, o campo por aqui. Eu preciso da constante eletrostática do meio, eu preciso da carga que está gerando o campo e vou dividir isso aqui pelo quadrado da distância. Ah, professora, então, se eu coloco a minha carga de prova uma distância de 2 metros, o campo ali sobre ela vai ter uma influência de 1/4. Exatamente, pessoal, a mesma ideia da lei de Coulomb você vai trazer para cá. Qual é a diferença? É que aqui eu apenas preciso, nessa fórmula aqui, como vocês estão vendo, do valor da carga geradora de campo. Só tem da carga de prova e a força? Você pode fazer por aqui também. Belezinha? Fechado? E aqui também, se você quiser, ó, se tu tem o valor do campo e da carga de prova, é só você multiplicar, que você também acha força. Então, você pode aqui, ó, trabalhar essas formulazinhas dependendo da necessidade. Fechado? Entendido isso? Bom, pessoal, olha só. Aqui a gente pode ver o seguinte, a força é dada em newtons, a carga é dada em coulombs. Então, qual é a unidade? Newton por Coulomb. A unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Fechadinho? Entendido isso? Belezinha? Pessoal, então vamos falar do vetor campo elétrico. Uai, professora, vetor, a gente está falando de campo. Vocês lembram que eu falei para vocês que a força ela é vetorial? Certo? Sendo a força vetorial, o que ela vai ter, pessoal? Ah, professora, a força vetorial, ela vai ter módulo, que é uma intensidade, que é o valor numérico acompanhado da unidade. Fechado? Tipo, 30 newtons, 50 newtons, né? É a intensidade da força. Ela vai ter módulo, certo? Que é a intensidade. Ela vai ter o quê? Direção, ela vai ter sentido, pessoal. O campo elétrico, jovens, é da mesma forma. O campo elétrico também vai ter direção e também vai ter o quê? Sentido. A direção do campo elétrico, da mesma forma lá da força, é justamente da linha que está separando o quê? A carga
de geradora e a carga de prova. Ou seja, tu tem a carga geradora aqui e a de prova aqui, a distância está na horizontal, então esse campo vai ser o quê? Horizontal. E o sentido? Bom, pessoal, o sentido vai estar relacionado a quem? A nossa carga, o quê? Geradora. Se tem uma carga geradora positiva e uma carguinha de prova aqui negativa, eu sei que a interação vai ser assim, mas o campo é gerado por essa, certo? Aí tu vai ter um campo que se é positivo, de afastamento, se é negativo, de aproximação. Fechadinho isso, entendido? Então, pessoal, olha só, o campo elétrico em um ponto é uma grandeza vetorial, como eu falei para vocês, portanto é representada por um vetor, tá certo? Para verificarmos a sua presença neste ponto, colocamos, olha só, isso que eu falei, vou colocar em desenho para vocês, tá? Colocamos neste uma carga de prova carregada, para a gente ver a interação. Se esta ficar sujeita a uma força eletrostática, que é justamente a interação, dizemos que a região em que a carga de prova se encontra está sujeita a um campo elétrico, né? Se interagir, tem campo. Se não interagir, não tem campo, ok? O vetor campo elétrico tem sempre a mesma direção da força de interação entre a carga Q e a prova, e a carga de prova Qzinho. Fechado? Olha só, vamos ver um desenhozinho aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal? Tá aqui, ó, a carga geradora e a carga de prova. Se a gente for ver aí, aqui, ó, eu tenho duas positivas. A força de interação é o quê? Exatamente, repulsão. Então, eu teria uma força de repulsão aqui e a outra força de repulsão para cá, certo? Agora, se eu for analisar apenas em cima da carga de prova, professora, por que a outra carga não está sem setinha? Porque aqui, pessoal, eu estou analisando a influência desse campo em cima dessa carga aqui, tá? Mas lembrando, a força sempre nasce aos pares. Então, tu tem uma força aqui de repulsão, ó, a direção aqui é horizontal e aqui é para fora, certo? Então, tu tem uma força aqui e se tu for analisar a carga de prova, também tem, tá certo? Agora, o campo, ele está o quê? Esta carga que está sentindo a influência desse campo. Tá vendo? Não está sentindo a influência desse campo? Esse campo aqui é de afastamento, é positivo. Então, olha só, o nosso campo elétrico também é de afastamento, fechou? O contrário vai ser o quê, pessoal? Negativo. Tu tem uma carga negativa aqui e uma positiva aqui. Eu sei que a força é assim, certo? Ó, a direção é horizontal e aqui eu tenho a atração, sentidos opostos, certo? Mas aqui o que acontece? Esse cara aqui é negativo, então o campo aqui que está sofrendo a influência em cima dessa carga vai ser de aproximação. Entendido a diferença? Belezinha? Fechado? Então, a gente faz essa direção desse campo, nesse caso o sentido dele, né? De acordo aqui com a interação que essa carga sofre, certo? No campo dessa carga geradora aqui, tá bom? Ó, positivo afastamento, negativo aproximação, tá? E o da força você faz vendo o sinal das duas. E aqui a gente só representou o desenho em cima da carga de prova, porque é ela que está sofrendo a ação do campo. Fechadinho, entendido isso? Ó, pessoal, vamos continuar. Para entender melhor, a gente vai fazer aí um exercíciozinho aqui, beleza? Olha só, pessoal. A figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, tá bom? Onde é colocada uma carga de prova. Então, imagine que eu tenho toda uma região aqui, que é o nosso campo, e dentro dessa região eu escolhi um ponto, coloquei esse ponto bem aqui. E em cima desse ponto, eu coloquei uma carga de prova. Agora, vou fazer o quê? Estudar a interação dessa carga de prova com esse campo, beleza? É isso que nós vamos fazer, tá? Analise, pessoal, as afirmações a seguir, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força também, certo? Então, olha só, eu vou lá em P, que é onde está a minha carga, e eu vou desenhar os vetores lá em cima, da mesma forma, ó, que eu fiz aqui em cima desse Qzinho, tá certo? Lá, qual é a diferença do exercício? Geralmente, tu pega o ponto, tu coloca a carga em cima do ponto. Então, quando você for desenhar os vetores, você desenha em cima do ponto, porque a carga está em cima do ponto. Fechou? Ó, vou fazer no quadro com vocês, tá bom? Vamos lá pro quadro rapidinho, que dá pra gente dar uma riscadinha, tá?
Vamos lá para o quadro aqui, olha só, pessoal. Então, o que nós temos aqui, ó? Ó, quando utilizamos aí uma carga, né? Quando você utiliza uma carga negativa, vamos lá, ó, vamos lembrar. Tá aí a carga positiva, certo? Espera, deixa eu voltar aqui. Aqui o vetor, o campo. Aqui, opa, nosso exercício. Apareceu o nosso exercício. Tá aí, ó, pessoal. Então tá aqui. Nós temos, ó, deixa eu pegar a canetinha, vou pegar a vermelhinha. Pronto. Você tem aqui uma carga e você tem o ponto. O ponto tá bem aqui. Em cima desse ponto, então imagine que essa carga aqui, ó, ela tem toda uma região aqui, ó. Imagine aqui que essa região, todo o quadro, é o espaço aqui de campo. Aí eu escolhi um ponto e coloquei essa carga bem aqui. Fechado? A gente vai analisar. Gente, será que vai estar certo aqui as alternativas? Vamos ver aqui, ó. Alternativa 1, se Q é maior que zero e Qzinho menor que zero. Ou seja, maior que zero é o quê? Positivo. Menor que zero, negativo. Então, se o Q ele é maior que zero, o nosso campo vai ser o quê? De afastamento. Então, se a tua carga está aqui, o teu campo vai ser o quê? De afastamento, como está mostrado aqui. Se o Qzinho é menor que zero, ou seja, aqui positivo, negativo, o que vai acontecer? A força é de atração, certo? Então, está colocada para cá. Essa aí, então, está aprovada aqui no teste, né? Aqui, pessoal, se eu tenho os dois maior que zero, então tu tem um positivo e o outro positivo. Então, tu tem uma carga aqui, ó, positiva, e tu tem uma outra carga aqui positiva, certo? O campo vai ser o quê? De afastamento. Belezinha? O campo vai ser de afastamento. E a força aqui, professora, de interação, vai ser de repulsão, porque é um positivo e o outro é negativo. Então, tá aqui a força de repulsão, tá aqui. Opa, em cima do ponto. Essa também está correta. Vamos ver aqui, pessoal, outra situação. Se o Q é menor que zero e o Qzinho é menor que zero também. Então, tu tem uma carga aqui, ó, negativa e tu tem uma carguinha também negativa, certo? A força vai ser o quê? De repulsão. Por que vai ser de repulsão? Porque as duas cargas têm sinais iguais, ok? E o campo elétrico? Ah, professora, aqui é negativo, então vai ser de aproximação o meu campo. Aqui vai estar o quê, então, também? Correto, certo? Vamos ver aqui. Eu tenho duas negativas, então eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho uma carga positiva, que é um positivo e negativo, né? Então aqui eu sei que a força vai ser o quê? De atração, porque tem sinais diferentes, e o campo vai ser de aproximação, porque essa carga é o quê? Negativa. Então, o que nós temos aí, pessoal? Essa também está correta. Então, nós podemos ver que todas estão o quê? Corretas, certo? Qual é a alternativa aí que vai suprir, então? Exatamente, todas corretas. Letra A. A de acerto, não é isso? Então, aqui, ó, vamos ver. Letra A, pessoal, fechou, né? Na letra A aqui. Belezinha? Ok? E aqui, ó, tem um desenhozinho do lado, que você também, se você quiser, você pode desenhar em cima desse desenhozinho, ou que nem eu fiz ali em cima do diagrama, tá bom? Vou só apagar aqui para não ficar tão feio. Aqui, vamos apagar. Aqui o barulhinho que vocês ouviram foi um golinho na água, né, gente? Que tem que ter, faz parte. Olha aí, ó. Pronto, agora sim, todas estão corretas. Aí, galerinha, fechado? Beleza, né? Bom, olha só, vamos aqui continuar, vem aqui comigo, ó. Pessoal, o campo elétrico criado pela carga pontual, foi o que nós vimos aí, ó. Quando o campo elétrico é gerado por uma carga elétrica pontual, como nós falamos, podemos obter a força elétrica pela lei de Coulomb, como nós vimos, certo? Substituindo, a gente tem o módulo do campo, ok? E aqui, se colocarmos na região uma carga, né, pessoal, de prova, a gente consegue provar a existência desse campo. Como já vimos anteriormente, o campo elétrico não depende da carga de prova, apenas da carga geradora. Lembra quando eu fui fazer a análise do sinal?
Eu fazia o sentido do campo dependendo do sinal da carga geradora. E a interação da força eu fazia dependendo do sinal dos dois. Fechadinho, entendido isso? E tá aqui, ó, lembrando que o nosso campo, ele é o quê? Diretamente proporcional ao valor da carga que gera, ou seja, quanto maior o valor da carga geradora, maior vai ser a intensidade desse campo, né? Dessa região aí, certo? E também aqui, ó, quando você coloca aí a carga de prova, né, uma distância muito grande, então você vai ter um campo menos intenso. Vamos colocar dessa forma aí. Belezinha? Ó, pessoal, vou fazer outro exercício com vocês, ó. Em um ponto P do espaço existe um campo elétrico horizontal. Já deu que é horizontal o campo aqui. E de intensidade igual a 5 vezes 10 elevado a 4 newton por coulomb, que é a unidade do campo. Voltado para a direita, como mostra a nossa figura bem aí. Pessoal, se uma carga de prova de 1,5 microcoulomb positiva, olha só, é colocada em P, qual será o valor da força elétrica que atua sobre ela? Na letra B, eu quero em que sentido a carga de prova tenderá a se mover, se for solta, certo? E responder as questões buscando, né? Essa resposta aí que seja provada se essa carga seja negativa. Então vamos lá, vou resolver no quadro com vocês, tá? Então tá aqui, bom, se o campo elétrico é para fora, eu já sei que aqui a minha carga, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, eu posso falar primeiro aqui que ela já, né, é positiva, já que o meu campo é para fora aqui, certo? E ele deu o valor do campo bem aqui e ele deu o valor dessa carga de prova também o quê? Positiva. Então tem uma carguinha aqui, ó, também positiva. Fechado? Se eu for analisar positivo com positivo, a força de interação, ela vai ser assim. Tá aqui o campo, tá aqui a força. Como é que eu faço para calcular essa força aí? Eu posso pegar o quê? Ó, eu vou lembrar, pessoal, que o campo também pode ser dado pela divisão da força sobre a carga. Certo? Aqui, ó, multiplica em x, eu posso falar que a força é o quê? O campo vezes a carga. Bom, o campo nós já temos, que é de 5 vezes 10 a menos 4. A carga é 1,5 microcoulomb. Eu vou trocar esse micro por 10 a menos 6. Ó, pronto. O que você faz aqui? Multiplica os números, conserva a base e soma os expoentes. Eu tenho 4 mais menos 6, mais com menos, fica menos 2, não é isso? Pronto! Tu tem 7,5 vezes 10 a menos 2 newton de intensidade de força, tá, pessoal? Em que sentido, olha só, vai ser aí, se ela for solta, tá? Bom, ela é positiva, certo? E o campo aqui é de afastamento, tá? Então, pessoal, como a carga é positiva, o campo elétrico e a força elétrica possuem a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Foi o que nós fizemos no desenho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó, para vocês anteriormente, tá vendo? Olha aí, ó, mesma direção e mesmo sentido. Fechou? Então aqui, se você soltar, ela vai se mover na mesma direção e sentido, que nesse caso é horizontal para a direita, fechado? Como nós vimos aí, ok? E aqui, pessoal, se tu colocar a carga como sendo negativa, como é que vai ficar? Ah, professora, sendo negativa, só vou mudar aqui a direção da força e o campo vai ficar, o campo vai continuar dessa forma, porque ele depende apenas da carga geradora, não é isso? Então aí, como mudou apenas o sinal, a intensidade, gente, não vai mudar, porque eu não mudei o valor das cargas, a intensidade vai continuar, mas nesse caso, como eu falei para vocês, ela é negativa, o campo vai possuir sim a mesma direção da força, mas o sentido vai ser oposto. Então a força aqui, ó, vai ser horizontal para a esquerda e o campo vai continuar para a direita. Fechadinho isso? Belezinha? Galerinha, olha só. O campo elétrico no interior de um condutor. Vamos falar aqui um pouquinho, ó. Vem aqui comigo. Pessoal, olha só. Ao eletrizar um condutor, certo? Um condutor, ele vai conduzir carga, né? Com maior facilidade, belezinha? Ao eletrizar um condutor, por algum processo de eletrização,
pode ser daqueles 3 lá que nós temos, as cargas elétricas em excesso distribuem em sua superfície, então vão ficar na superfície do condutor, a gente até comentou isso daí. Então, pessoal, quando o corpo está eletrizado, as cargas em excesso repelem-se mutuamente e por isso migram para a superfície externa desse condutor. Lembra lá da esfera oca, que as cargas ficam em cima? Então, é esse caso aqui, atingido o equilíbrio eletrostático. Assim, o campo elétrico dentro, certo? Nesse caso aí, é nulo, tá, pessoal? E a condição de equilíbrio eletrostático só é atingida quando se torna nulo o somatório das forças, tá certo? O equilíbrio é quando você tem o somatório dessas forças como sendo 0, fechado? E o fato de as cargas elétricas se distribuírem na região de um condutor eletrizado e do campo elétrico lá no seu interior ser nulo, provoca o fenômeno conhecido como blindagem eletrostática, que nós vamos trabalhar aí um pouco depois com vocês, belezinha? Certo? Então lá dentro não vai sofrer ação nenhuma o que estiver lá dentro. É a mesma coisa que quando você está dentro de um carro, né? O carro ele é atingido por um fio elétrico, alguma coisa não sai de dentro do carro. Você vai ficar dentro do carro porque as cargas vão se distribuir na lataria. Fechada que nem o para-raio também, né? Atingiu a ponta do prédio, vai se distribuir na parte de fora e quem está dentro não sofre nada. Belezinha? Certo? Pessoal, olha só, aqui é só para a gente ver, né? A esferinha é um corpo simétrico. Ó, vamos para o quadro aqui rapidinho que eu vou riscar um negocinho com vocês aqui para a gente fechar, tá? Aqui, olha só para a gente ver, o campo elétrico no interior aqui é nulo, tá certo? É nulo esse campo aqui. Aqui é o raio, né, da nossa esfera, tá certo? Na superfície exterior muito próxima é aquela mesma fórmula que nós calculamos aqui. Lembra como isso aqui cai com o quadrado da distância? Também vai ser o quê? Uma hipérbole equilátera, certo? Mas só que aqui, ó, vai começar, gente, a partir daqui, porque no seu interior é o quê? Nulo. Então, o campo elétrico vai começar a partir do raio da esfera, que é o seu exterior. Fechadinho, pessoal, entendido isso? Beleza? Bom, essa foi nossa aula e depois a gente volta com aquele Resumex. Até mais!